Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, bom domingo. Bom domingo, minha irmãos. Bobino Jumbai. Bobino Jumbai. Diz que trabalhar hoje, mami. Bobino Jumbai. Bobino passatempo. Bobino papel de no Guiné-Bissau. Bobino papel de no irmãos na Guiné-Bissau. Me fala, postura mantenha. Mantenha, mantenha, mantenha. Mantenha para postura. E bom domingo para vós tudo. Aqueles que não trabalhar. Aqueles que têm dia osso, mami. Eu desejo a vós tudo bom domingo. Minha mana nene caiu, minha mãe. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, minha mantenha. Mamãe nene caiu, a minha mãe, a minha irmã, a minha tudo. Boa tarde. Tenho muita admiração para você, muita admiração mesmo. Minha que TGC tocado som, vou firmar tchan. Tá firma tchan, com dificuldade, com tudo, tá bem? Tá bem, andar com nós, faz quilômetro com nós na marcha. Boa tarde, Erasmo Almada, boa tarde, camarada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Filomena, boa tarde, Filomena Gomes, boa tarde, tudo minha irmãos que estão fora ali. Vou tomar um tempinho, para não divertir, vou por isso na vídeo também, para não papiar, para não papiar, que tem problema. Guiné de nós tudo, Guiné para não juntar mão. Musa Sanya, boa tarde, minha irmã, boa tarde. Guiné para não juntar mão, se não aprendi juntar mão, se não aprendi mama. Ali minha mais velha, Fátima Sherifa Aidara, boa tarde. Minha irmã grande. Ok. Se não recebi mama, se não aprende, não tem para aprender mama. Aquilo que me se tira como conversa, para não aprender mama. Eu falo, dinte que língua está morrendo outra. Sim, senhor. Aquilo é que é mentira. Mas, sem ódio. Sem ódio. Ou como morreu o companheiro, vou curar. Vou pedir desculpa. Ok? Que agora é uma conversa, cada hora que eu faço direto, vou na tua na papel, mesma coisa. Para venir a mim também, que eu vou hoje assim. Não tem nenhum caráter, mas em alguém que não aprendi. Que não aprendi com o boss, que não aprendi com minha irmãos grandes, uma Fátima Sherifa Aidara, que está perto de mim, que está dando sempre bom conselho. Que não aprendi todo dia para subir relativa a coisas, nisso está craiba de alguém, mas voilà, vou pensar na melhores coisas, ok? Aquilo que me para nós tudo guinense, filho de Guiné-Bissau. Boa tarde, minha camarada Neca Seide. Selene, a você Selene, eu penso que está. Curinha Niro. Chama o nome do Niro, eu penso que está naquilo. Ok, não tem para divertir, não tem para aprender a amar outro. Que não tem ideias diferentes com outro.
Ou não tem para aprender. E a mãe outro, a mim não aprendi na todo dia. Vem na fala voz barrada, a mim fio caráter. Se nunca tem controlar, se me se fala merda com alguém, e que hora merda. Ok, mas não aprendi. Não aprendi com boss, não aprendi com irmãos grandes que perto de mim, não aprendi com irmãozinhos. Voilà, aquilo que está falado. Quem que giro tá aprendendo? Só um burro que tá aprendendo. Para burro tá morre burro. Ok? Bukan na chama si nome. Ok, vou na saber quem que dinheiro com na papel ali. Ok. Camaradas, a ouça bem para papel também. De coisa mais antes ainda me se sapa que um bocadinho de Francisco Ngobi. Ok? Que um bocadinho de Francisco Ngobi me se sapar para para você que mantém mangas amigos de Guiné-Conakry. Dina que Alpha Condé ganhei primeira volta. Nunca com fazer esse cumprimento. Aos me se fazer esse cumprimento também. Fazer deles felicitação. Nunca se está falado assim. Bom, não bem. Ok, na papel na minha Francis, na sapai na minha Francis. Para ver passe olho eles está conectado é na Jubim. Ok? Mas depois na bem volta Selaine, na volta na crioulo, na volta na crioulo. Para ver até criticando tudo agora como está só na papel crioulo, é que tá compreendendo nada que é na papel. A outra me se papel um bocadinho Francis para Mama Elizabeth Queen não jai. A mim tá love you, love you. A outra me se papel um bocadinho Francis para compreender de que é que bem para ela, ok? Me se fala povos de Conakry, magre, como é que tá falado? Mas idade de ser presidente Alpha, mas um homem inteligente, um homem que não sabe como é terceiro mandado, e não faz tudo para decepcionar se população que lá também não tem certeza. Para ver um homem que consegue que libertação de Guiné-Bissau. Um homem que consegue, para ver se Guiné-Bissau libertado e toda a África do Oeste que libertado. Para ver se Guiné-Bissau faz guerra contra português e para a liberdade de toda a África. Ok? Aquilo que certos africanos que estão compreendendo, aquilo que certos africanos que me se entendem. Únicos gente que vai fronta brancos, calma na mão, ignorância, e graças a Deus, Conakry estava lá no momento para juntar mão com nós. É como nós temos para ter sempre admiração para gente de Conakry, respeitar eles, para ver o único gente na África que respeitando. Senegal nunca respeita Guiné-Bissau, porque Senegal nunca considera Guiné-Bissau como pessoa. Ok? E nem Gâmbia que colano. Mas Guiné-Conakry sempre juntamos com nós. Na amizade, e uma amizade eterna. Ok? Boa tarde, minha mana, minha coração, Sandra Sofia Pereira Uxa. Boa tarde. Ok. Boa tarde a vós tudo que está no momento, na suporta, minha voz, na suporta. Boa tarde, mantenha para vós tudo. Ok? Não continua sobre Conakry. Conakry a hoje um dia. Tudo que conhece a história da África. A mim não conhece 100%, não conta boas mentiras. A mim de 76, depois da independência. Mas, eu levo interesse na história do país. Na história do país, eu levo interesse. Sobretudo aos brancos dando a oportunidade de ter internet. Donc, eu pude vai na internet, se eu conheço, eu vai fazer descoberta.
sobre o país. A minha os respeita a gente de Guiné-Conakry. E cadê a os? Para ver a minha amizade também, que eles dizem com pariram, sempre têm amigas de Conakry. E gente nunca que largar, gente que nunca capou no base de terra, base chão. E gente que nunca faltar no respeito. Nunca. Se não vem para vir para pé de Senegal, senegalenses nunca respeitaram. Senegalenses sempre tratando de burros, sempre tratando de merdas. Senegalenses nunca, e não amigo, nunca é nascer não amigo, camaradas. Se... Como é que... Minha coração Sandra Ucha estava lá. Como é que esse nome próprio? Como é que esse nome próprio? Vou ajudando. Se socorro. Que se vê como e tem para ter consideração para Conakry. E tem para ter respeito para Conakry. E tem para ter respeito para que homem que ela ganha eleição, hein? Povo vota nela. Se que tem que respeito, que não é bem cedo entre Conakry e Guiné-Bissau. A mim tá falando alfa som. Peca toca pô, tá de filhos de Guiné. Se na bombardeia Guiné-Bissau para provocação de Sissoko, para mandar dentro de se casa que se famílias, que se grupinhos. Para não nunca pude me força aqueles. Nunca pude me de força com Conakry, que eles estão bem armados. É que tem aqui armas de tempo de época colonial. Que o suco faz cuidado próprio, vai para fugir alguém e explodiu na rosto. É que tem aquilo ali. Eles estão bem preparados. Está bem preparados, meus irmãos. Awa, cher. Bonjour. Après, je vais parler un peu en français. J'arrive, je vais parler un peu en français. J'arrive, je parle en français. Reste là, je vais parler. Je vais essayer de parler en français. Ok? Awa, cher, je suis désolée, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la politique. Et moi, je sais ce que j'ai dans le cœur. Mais je pense que, soi-disant, président de Guinée-Bissau, là, en train de mettre les Isani, là, entre Guinée-Conakry et Guinée-Bissau. Mais ça va pas se faire. Parce que les gens qui nous ont soutenus pendant la guerre d'indépendance de la Guinée-Bissau, c'est Guinée-Conakry. Les gens qui a fait que les anciens combattants a parti faire des études, c'est Conakry. Si la Guinée-Bissau a eu des armes pour combattre les Portugais, c'est Conakry. Mais je vais venir sur le français. Ok, après. Je parle en créole, après je viens en français. Ok. Minha camaradas. Me fala minha amiga aqui de Senegal. Me papel que ela na Francis. Ela é de Senegal, coitada. Mas política. A mim, em Canadá, ninguém monco na dentro. Para via da amizade. Nunca na vida. Em Canadá, aquilo. Ok? Amizade. Realidade que não passa no país e outra coisa. Realidade que não passa no país e outra coisa. Que ser presidente de Senegal, que não fute merda no país, que não cana troca, não cana seta aquilo. Boa tarde, minha camarada Lamine Jassi. Boa tarde. Ok? Amizade e outra coisa. Que aqui minha irmã não passa na Guiné-Bissau e outra coisa. Para ver de que é presidente de Senegal.
que na laba certos grupinho memória. Tô querendo esquecer que se valor. Tô querendo esquecer quem que deles que valor que pui é tem que valor. Parece que assim não fica na mão de português até a osba. Guiné-Bissau é o único país que não conta mentira para onde que branco sai foi também lá na Ásia lá como vou ajudar mas na África Guiné-Bissau é um país onde que o único branco sai último. Guiné-Bissau ajuda de quem? E que ajuda de senegaleses não, camaradas. E ajuda de Conakry. A minha mãe foi um dos primeiros meninos que levaram Conakry para baixo estudar na escola de piloto. Minha mãe, Beatriz Dias. Um dos primeiros. Que vai à escola piloto. Se a história está contada a própria, é tio que sem nomes na puro naquele muro de presidência ou naquele muro de palácio de república. Mas ninguém gata papel deles. Nem a mim pronto gata papel de minha mãe, gata papel dela. Mas filhos de combatentes, de verdadeiros combatentes, no tio, camaradas, no tio. A mim filhos de minha dona, minha bisavó, minha avó, e gente combatente que luta para a liberdade de Guiné-Bissau. Nunca tá sem nomes na rede social, nunca tudo hora não. E que tudo hora não, quando tá sem nome, camaradas. E que tudo hora para Bia, que atualmente que está em causa ainda, que está em causa e fome que minha irmãos na passa na Guiné-Bissau. E fome, e falta de medicação, e tudo o resto. Aquilo que mais preocupa. Aquilo que mais preocupa. Só um momento, vou desculpar, na bingos, na jubi que Carlos Santiago mandam. Ok. Além bem, e partilha minha vídeo. Ok. Obrigado, minha pecador. Obrigado, Carlos Santiago, minha pecador. Sim, senhor Silene. Fome com doença, aquilo que acaba para pegos. Aquilo que acaba para pegos. Que é que resolve? A mim tá dando pena. E tá dando pena até a osso. Dina que ganha eleição. Que certos grupinhos também de meninos, para ver crianças e crianças. Que gente na papel na Facebook de realidade. É na mandar palavrão, é na cobra gente, mano. É na cobra gente, mano. A minha tristeza que tá fazendo. Tristeza que tá fazendo, irmãos. Para ver a osso o partido 10.000 francos cefa. Vou fazer fantasiar aqui que 10.000. Amanhã. Amanhã mais se só quando eu aqui 10.000 mais. Nunca fiere. Pouco gente que nada tenta abrir bolso sujo na Guiné-Bissau. Gente que não tenta abrir bolso sujo na Guiné-Bissau. Gente que não combate para bolso para um Guiné melhor. Bota firma na rede social bona coba mais. A mim tá pedindo para eu pedir se socorro para bem acha com a maioria de para ver tebo crioula. Mas também aquilo. Tá escrever. Vou pedir aqui se socorro lá. Para pagar boa escola, para a escola para aprender. Até para estar na rede social local de Mbaissom na conta boa realidade de Guiné. Você está na rede social boa na coba mal. A minha tristeza que tá fazendo para você. Tristeza. Mas e cana pun, nenhum som de nós, moral a zero. Bofia, camaradas. Minha irmãos, bofia. Nenhum som de nós cana desistir, ne luta ali. Não aprendi curso osso, mas cana chama nome de pessoa que tem muita estima para ele. Cana chama esse nome a osso, para bem, não tem certeza. Não tem certeza, estima.
Quero Santiago, que aqui alguém que chamou gosta, mandou mensagem gosta. Esse outro alguém também. Com obi, que primeiro marcha que não faz não vai Bruxelas, se vai na conosco. E bem na de Guiné-Bissau vai conosco. Obi tempo como e vira para madem. A gente que estuda na que vai escola que a gente giro não que tira palavra na boca. E tirou palavra na boca. Você fala, sim senhor, é filho de Mameli. É giro. Mami, a mim tá me se prova antes de entrar. Para chamar nome de alguém na redes. Então me se tem certeza. Não investiguei ainda, tá com se encontrei verdade. Sabia que não lia alguém na rede social e que bom, e que bonito. A mim tempo ter certeza. A mim para não mandar mensagem, para responder a mensagem na privado. Ok. Bom, não vai mais. Grupinhos de Sissoko. Apoiantes de Sissoko. Na pide vos na cabeça de bom mame. Vou falar Sissoko peca mexica Conakry. Peca mexico Conakry. Peca toca com Conakry. Conakry é um país que não diz bata finca joelho. Peca toca com Conakry. Peca toca com Conakry. Peca disse ninguém meter coisa na cabeça para tocar com Conakry para bem não bem arrepender que lá. Mas não arrepender muito, não arrepender. Não arrepender muito na se só toca Conakry. Não arrepender. Ok, não vai um bocadinho na francês, camarada. Bonjour, bonjour. Bonjour mes amis de Conakry. Je viens vers vous pour vous dire, vous féliciter sur l'élection présidentielle qu'il y a eu il y a quelques jours. De vous dire tous, bravo, vous avez fait de bons choix. Vous avez fait de bons choix. Vous avez choisi la bonne personne. Vous avez compris comme quoi c'est lui pour l'instant l'unique pilar où on peut s'appuyer. Bon, discute pendant les ok. Je viens pour vous féliciter, mes amis de Guinée-Conakry. Je vous dis bravo. Bravo, bravo, bravo. Laissez Alpha commander encore pour 3e mandat pour que vous puissiez connaître le futur président de la Guinée-Conakry. Pas ces bandes de tribalisme, ces bandes de groupes tribales qui vont finir avec l'Afrique de l'Ouest. Qui vont finir avec l'Afrique de l'Ouest. Qui vont finir avec l'amitié et la... Comment je peux m'exprimer, mes frères? Bon, bref. Ça va venir. Je sais que je vais revenir sur mes mots. Ok? Je vous dis bravo, 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 mille et une fois. Vous n'allez pas le regretter parce que Alpha, c'est un bon président. C'est un homme intelligent. C'est un homme intelligent. C'est un homme pour l'instant que moi je pense qu'il peut diriger ce pays qui est Guinée-Conakry. Parce qu'il n'est plus là.
Les peuples là, ils ne veulent pas la paix dans l'Afrique de l'Ouest. Ils sont en train de créer un groupe pour finir avec tous les autres ethnies. Avec tous les autres ethnies. Finir avec l'amitié de l'Afrique. Ça, moi je peux vous dire, c'est la vérité. C'est la vérité. Mais bravo et viva Guinée-Conakry. Viva Guinée-Conakry. Viva le président Alpha. Viva et viva et viva. Bravo à vous tous, les enfants de Guinée-Conakry. On est la Guinée-Bissau avec vous 100%. On est avec vous 100%. Cette lutte, cette guerre, c'est pour nous tous. Cette guerre nous mérite tous. Et bravo, 1001 fois, bravo. Vous laissez personne diriger votre pays. Comme que nous, les Guinée-Bissau, on est dirigés par des Sénégalais. Vous ne laissez pas ça en Conakry. Vous ne laissez pas ça en Conakry. Restons debout. Surveillez vos pays. Surveillons votre pays. Ok? Pendant que nous, on dort. Parce qu'il y en a qui bat pour sauvegarder Guinée-Bissau, mais il y en a qui détruisent la Guinée-Bissau. C'est tristement, on va arriver là sur ça. Ok, bravo. Bravo Guinée-Conakry. Bravo à vous tous qui avez voté pour un bon pays comme la Guinée-Conakry. Bravo. On est des amis. On est des amis, ok? Bravo. Ok, Alimbi, camaradas. Alimbi. Me felicita nos irmãos. Não felicita nos irmãos de Guiné-Conakry. Para falar bravo. É proteger essa terra. É que disse ninguém entra nessa política. É que disse ninguém dirige essa terra. É que foi cachurinho de nenhum outro. É que foi cachurinho de nenhum outro. É que foi limbi bota de nenhum outro. Me falei eles bravo. Me falei eles bravo. Bravo. 1001 bias bravo. Mas nós por enquanto não tem grupinhos que não limbi botas e certas pessoas para pôr intriga entre nós. Não quero perceber ainda até agora, vamos para ver como é. Não me sente se não barriga com no bolso de nós certos amigos. Então, não continua na mesma que sabe. Ah, sim, senhor, certas populações que não morrem de fome, não morrem de maltrato medical, mas cada quem tem esse dia. Cada quem tem esse dia. Há os que coitados que não morrem de fome, que não choram fome, mas amanhã na servo vejo. Que lá vou acreditar. Vou acreditar que dinheiro tudo que vou desviar assim. Ah, vou desviar bem, vou enterrar bem no jardim para ver amanhã. Se cuide, vou poder desenterrar. Vou comer com meus filhos, com meus netos. Vou enterrar direito para ver se vou pôr na bancos de branco. Dia que fede. É na tomar tudo. É na tomar tudo. Não vou reclamar, né? A minha conselho vou enterrar de. Vou tudo malas que vou desviar. Vou enterrar, vou buscar um quintal. Vou plantar caju lá. Vou enterrar lá. Vou enterrar, camaradas. Para ver o dia na chiga. E cana tarde na chiga.
e kana tarde na chiga ala ngobi de ami ngobi de nkastana Guinea Bissau nchomado na li vizinho de Cheche choman li na ya França li nsinta li aos dia domingo na jubinha televisão que vai trabalhar vizinho de Cheche choman li na falan com mana busi bique que na passa nunca se tan sica fuma de se mentira aqui na conta o se Cheche tem duas casas e tem duas mulheres tem duas casas como a Cheche tempo que tá dormindo nas casas para como e tem grupinhos também que na buscar como e põe duas guarda nas casas para tá guardar se sobrinhos se familiares nas casas para ter duas casas Cheche tem duas casas como e põe esses guardas nas casas mas ele que tá dormindo ele que tá em Cuba lá para também tem outros grupinhos também que na buscar além dia agora vou chamar de mentirosa da minha casa se montroso ou não montroso a mim chamado não é para amanhã de diz que tá jogando brincar com esses meninos lá na conta talvez é na conta mentira de mas aquilo que é falando de Cheche entre parênteses Cherninho na minha falando só como na que se duas casas que tem e põe guardas lá e põe se guardas lá mas e cá em Cuba lá sabia como é que tem então outros grupinhos mais que estão na forma que na buscar agora nunca se vê se encontrei grupinhos lá do militar ou grupinhos que eles próprios informam que estão contra eles nunca se vê a mim a mim também me se punta para ter certeza para ter informação correta talvez tá vai biase talvez vai biase mas mim nunca se vê mas vamos falar como é na partilhar com o boss minha diver como guineense e por isso eu ter fofoca ali na entrar na fofoca mas vamos falar como é na partilhar com o boss ok a boss minha irmão mas quem que me se notícia mais correto que me e tá cholo não som se encontrei mentira também são mais Facebook como fala Cheche desculpande é cholo nanna bim quinta boca papia Había me encanta purificar a boca. Papia. Uta desculpa. E cabe que é. Guerra que tem, mas nada tem. Minha mana preta fiz da fala nada que tem. E que assim. Nada que tem. A gente ocuara alguém falar só desculpa boca bala. Fim de cadeira que tem, a me polasse nunca me se conselho para um timbunda para fim de cadeira. Vou pera de. Gastando aquilo de. A me acaba me doente, a me declarado doente. Nem na França. Ninguém cana satan. Ok, breve, não para brincadeira, não vai. Mas que conta você como é verdade de. Como a Cheche, cana dormir nas casas. Talvez é dar quarto na Palácio da República. Se lê na minha Cheche tem disputa calcinha e parmatiola, parmatória. Como é que fala parmatorial? Na bunda, me agora nunca tem ele para vir parmatória. Pardon. Não está falando francês, pardon. Ok. Bom dia, irmãos. A mim me fala, mas é que me fala boss. Suma já é com essa cor, com essa já a deserta casa. Se dia na chiga. Se dia esteja perto. Boa fia, minha irmãos. Se dia está perto, boa fia. E penas que meninos de Guiné-Bissau que têm coragem para juntar com nós. É pena, aquilo som que pena. Para bem acha como se juntar com nós, é decidir sair na rua. Acha certos militares que castanho que nhocam de sissoko na sai para defendê-los. Aquilo não tem certeza absoluta. Mas se você sinta, eles é na cinta. É na cinta. Esse calçanha ali, Lídia Sanha. Mas a boca tem corção.
mulher que tem filho pedida para. Ok, então abo é próximo também que na minha vida, bom. Suma bu continuar ser burros, vai continuar adiantar com burros de madema, ok? Amin ka tan adiantar com burro, amin burra de, não conta mentira, burra. É uma não busca gente inteligente para adiantar aqueles, gente inteligentes que não aprendem, camarada. A mim parida, sim, senhor. É que uma não tá bem abrir boca, né, caule. Para futuros minha filhos, para futuros minha sobrinho, para futuro de boas famílias. A voz que está lá, boa cova gente mal. Mas não é bem para boa depois. Não é bem para boa gosto. Porque que só vou aprender na Guiné-Bissau, vou aprender, vai diante, vou aprender, para mente. Credo, então, a minha filha de Guiné, quem é tu em Guiné? Que pecador capaz de ir agora, de? O único que é que tu em Guiné, no momento, é coronavírus. Que é que tu em Guiné? Mas se não, e cá boas bandas de burro, quando defende burros, vou companheiro, que não tu em Guiné-Bissau. Credo, Guiné pertence, não, irmãos. Guiné de nós tudo. Que nem de nós tudo. Vou continuar. A mim não é como falar boa, a mim outro burra, mas a mim tá buscando gente inteligente para adiantar aqueles. Nunca está atrás de burro e acompanhar tipo boas assim. E pena, é muito pena, camarada, é muito pena, minha irmãos. Que até a os, é rico que ser filhos, que ser família. A voz que está na rede social, vou continuar a defendê-los. Vou continuar a defendê-los. E triste, hein? A mim que ele tá dentro do coração, e tá abrindo coração. E tá abrindo coração, meus irmãos. E tá abrindo coração, ora com olha, vou estar assim, vou segundo de trás de coisa bona papia tonteria, bona papia tonteria. Não falou nisso que vai à escola, um dia mais. Nada você na conta você. A minha dona que vai à escola, minha dona que tira conversa nessa boca, a voz criança lá, e mais voz milhão bias. Para ver alguém que está refletir. E alguém que está refletir. Bom presidente, lá bona defender, está na poder, ni saco da Rússia, que pode partir para a população que dinheiro tudo que não devia, e que pode comprar ni saco da Rússia para cada casa de Guiné-Bissau, quanto habitante que tem na Guiné-Bissau. A boca na cova mal, respondendo se o Guiné-Bissau, o contam quanto habitante que tem na Guiné-Bissau. Para contar como dinheiro que não devia lá, é por comprar saco da Rússia para cada porta. Para cada porta. Ana, de boa se triste, pá. De boa se triste, pá. De boa se praga, de boa. De boa. A boba aprendendo a escrever francês, antes de eu ler de boa. De boa se triste, de boa se muito triste, pá. Muito triste. Hã? De boa se triste. Povo de Guiné-Bissau, nunca se bisi. A boss, não papel de boss. Papel tem gente que ir, tio. Se contra coco, aos na papel palavrão, coco bom tupiro na miolo. Para que compreender como é homem que interessa de boss, é homem que leva nada em consideração de que na passa, de realidade que na passa aqui Guiné-Bissau. Boca
Papá, não chamo gosto. Espera só um cabanta sonha. Minha coisa ali, não chamo gosto. Não chamo gosto. Panca por periwala, minha raciocínio. Boca. Epa, bom. Eu bem, não deixa boss. Não deixa boss, a boss lá. Que cami se limpa, bo. Miolo. De merda. Para Guiné-Bissau avançar. Para não ter tudo mesmo direito na Guiné-Bissau. Para que ninguém morrer de fome. Para que ninguém medo de ir ao hospital que está doente. E pena. Não fica. Não deixa boas na boa tontaria. Eu falei, tem pecador que é parido burro, é tão morrer burro. Que é a boas, camaradas. Que é a boas, irmãos. Mami, não tá parido, talvez não parido burra. Mancana morrer burra. A mim que me boia assim. Mister para Guiné-Bissau, ser o melhor. Mister para filhos de Guiné-Bissau, ser o melhor. Mister, o que está na diáspora, fala Guiné-Bissau, pega falou Guiné-Conakry. Para gente conseguir Guiné-Bissau, na bom aspecto. E cana golpe de Estado, e cana tráfico de droga, e cana new merda. Aquilo que tinha sonho, camaradas. Aquilo que tinha sonho. Aquilo que sonho de minha sobrinhos, aquilo que sonho de minha mames, aquilo que sonho de tudo paridores de Guiné-Bissau. Aquilo que sonho. Misi que Guiné-Bissau onde que nunca tem é maneira bata coba, sinta coba, outro mal. Orco bardari na contado. Orca de nas primes se desespero. Misi que Guiné-Bissau onde que uma chama o companheiro mano, uma chama o companheiro mana. Botene tanta amizade, sem ódio. Que Guiné-Bissau, camarada, aquilo que tinha guerra. Aquilo que miste. Que Guiné-Bissau, aquilo que miste. Ok? Mas botene cara de lata. Botene pouca vergonha. Vou para bater papel tontariça, bater mandar tontariça na Facebook de gente. Para ver amigo, não é assim. Não tem amigos, manga deles e madem que tá fazendo ser direto lá. Nunca tá comentar. Se interessa, não é de obter, se quer interessar, não sei isso. Boca calado. Vou para tontaria.